Deus abençoe a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aleluias. Está escrito na Bíblia, as Escrituras Sagradas, no livro de Gênesis, capítulo 1, do versículo 1, 2, 3 e 4, nos fala sobre o princípio, a criação do céu, da terra, do ar, do mar, dos animais, das árvores frutíferas, das ervas, do homem, da mulher e de tudo que há. Aleluias. Glória a Deus. A criação do mundo. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Oh, glórias, aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos falando da criação do mundo e de tudo que há. Estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, do Criador de todas as coisas. A palavra de Deus está dizendo que a terra estava sem forma e vazia, e que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo se movia sobre o abismo. Só havia águas, só havia abismo, só havia trevas. E o Espírito Santo se movia, o Espírito Santo pairava, o Espírito Santo de Deus analisava. O Espírito Santo de Deus estava ali fazendo um estudo sobre aquele abismo. Havia somente abismo. Oh, aleluias! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. E enquanto o Espírito Santo vinha e sondava e analisava e pairava, veio o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, o nosso Deus Pai. Ele veio e sondou, ele veio e disse: haja luz. O primeiro haja, a primeira palavra no mover dos lábios do nosso Criador foi: haja luz. E a luz resplandeceu sobre as trevas. Glória a Deus. E ali o próprio Deus, aleluias, aleluias, começou a chamar a existência tudo que há, o céu, o mar, o rio, ele foi separando os rios, ele foi chamando à existência os animais que voam no céu, ele foi chamando à existência os animais que andam e rastejam na terra, ele foi chamando à existência os animais dos mares, dos rios, os pequenos e grandes peixes, ele foi chamando à existência e foi preenchendo todo aquele vazio que havia na terra. Ele chamou à existência também o ar, ele chamou à existência as ervas que dão semente, as árvores que dão semente, e ali o Senhor se moveu de forma sobrenatural e fez ali um jardim. O Senhor fez um jardim, e naquele momento ele dizia que tudo era bom,
Tudo que o Senhor fez foi bom. Tudo que o Senhor fez foi conforme a formação que ele queria. Tudo que estava no coração, tudo que estava no sonho do Senhor. Cada um conforme a sua própria espécie. Cada um conforme a sua própria espécie. O Senhor, depois que ele chamou tudo à existência, ele disse para o Filho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se reuniram mais uma vez e viram que faltava algo muito especial. A Trindade se moveu por inteiro para fazer o homem. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí o Senhor, que havia chamado tudo à existência, o Senhor foi, colocou as suas mãos na massa, ou seja, no pó, para fazer do barro um boneco. Ele fez um boneco de barro e soprou em suas narinas o seu próprio fôlego de vida. O Senhor soprou fôlego de vida. O Senhor, o dono da vida, deu vida para aquele boneco e ele chamou aquele boneco de varão. Ele colocou o nome de Adão naquele boneco. E o Senhor viu que era muito bom. Quando tudo que o Senhor fez, que ele chamou à existência, ele viu que era bom. Mas quando ele chamou à existência o homem, quando ele pôs as mãos na massa, juntamente com a Trindade, ele viu que era muito bom. O Senhor se alegrou demais em fazer o homem, para que ele pudesse se relacionar com o homem. Tudo que ele chamou à existência, ele chamou as árvores, as ervas, os peixes, tudo que existe, ele chamou à existência com a sua boca, com seus lábios, com a palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Mas com o homem foi diferente. O Senhor formou o homem, soprou fôlego de vida e deu o espírito ao homem. O espírito, o fôlego de vida, faz parte do próprio Deus. E ali o Senhor levou toda a sua criação para que Adão pudesse dar nome à criação. E o Senhor passou para Adão aquela responsabilidade. E Adão foi olhando ali cada animal e foi dando o nome que identificava com cada um, e todos tiveram o seu próprio nome. Todos, ninguém ficou sem nome, todos tiveram nome. Mas o pai ficou a observar que faltava algo muito especial para estar ao lado do homem, ao lado de Adão. E ele viu e disse ali, o pai disse para o Espírito Santo, o pai disse para Jesus, a Trindade dialogando, disse: não é bom que o homem esteja só. Ele pôs o homem para dormir. Ele colocou um profundo sono em Adão. E Adão entrou naquele descanso. E enquanto Adão tinha adormeceu naquele descanso do Senhor, o Senhor abriu ali o lado de Adão, tirou uma costela e colocou carne no lugar. E ali o Senhor pegou aquela costela do homem e com aquela costela ele transformou em uma mulher. E quando Adão acorda, Deus, o Criador de todas as coisas,
do céu, da terra, do ar, do mar, do homem, da mulher, de tudo que há. Apresentou a mulher para Adão. E Adão recebeu aquela mulher gostoso e disse: Esta é osso dos meus ossos e será chamada varoa, porque do homem foi tirado. O homem deixará pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Oh, glórias! O próprio Deus constituiu o casamento, a união matrimonial no céu. Do céu, ele trouxe para a terra e trouxe a existência. E a partir daquele momento, tudo foi gozo, tudo foi maravilha ali no jardim. Deus fez um jardim para colocar o homem. Quando o Senhor trouxe o homem à existência, já tinha um jardim esperando por ele, com tudo. Por isso que Davi disse: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Mas a serpente venenosa entrou no meio e teve um diálogo errado ali com a Eva e mudou toda aquela situação. Mas ela não pegou o nosso Pai, o nosso Criador, a serpente, o Satanás do inferno, em forma de uma serpente, de uma cobra, penetrou ali no jardim, tomou o corpo daquela cobra, que por ele ser espírito, ele não poderia entrar sem um corpo. E como a serpente é a mais sagaz de toda a criação, teve ali uma legalidade para que o inferno entrasse dentro dela e agisse contra a obra do Senhor. Mas nada pega o nosso Deus, nada pega o nosso Deus desprevenido, nada surpreende o nosso Deus. Ele não foi surpreendido. E ali o Senhor preparou tudo. Enquanto eles ficavam decidindo quem que era o culpado, a mulher, o Adão disse que foi a mulher que o Senhor deu para ele, que foi a culpada, que fez ele comer daquele fruto. A mulher disse que foi a serpente, e ali o Senhor amaldiçoou a terra. O Senhor amaldiçoou, falou que a mulher só teria olhos para o seu marido, e a partir de então teria parto com dores, mas a principal de tudo aquilo ali foi a serpente. A partir daquele momento, ela começou, teve a vida totalmente definhada, passou a rastejar e a comer o pó da terra. Mas o Senhor disse para Adão que ele trabalharia para comer do seu próprio suor. Mas o Senhor disse para a mulher: desta nascerá aquele que pisará na serpente, que vencerá. E assim aconteceu. E o Senhor enviou o seu próprio filho nessa terra para derrotar Satanás. Oh, Surianda Lamanaia. E Satanás foi derrotado, como muitos já conhecem a história. Jesus se deu por nós, ele veio nessa terra 100% homem e 100% Deus. Oh, Surianda Lamanaia. E ele veio aqui nessa terra, desceu da sua glória, do seu conforto celestial, e veio andar nessa terra,
vem andar entre nós, vem nos ensinar pela misericórdia, pela grandeza, pelo amor do Pai. O Filho se entregou por nós para salvar todas as nações, toda a humanidade, porque Adão pecou, nós recebemos desse pecado original, porque fazemos parte da natureza adâmica. Mas Jesus, o Pai, o Espírito Santo, se levantou a nosso favor. E o Senhor enviou Jesus nesta terra para trazer a palavra de vida eterna, para nos ensinar um caminho novo, as boas novas, para nos tirar desse caminho de perdição, de pecado que o mundo oferece. Muitos preferem ser amigos do mundo, mas o Senhor disse na palavra de Deus: aqueles que são amigos do mundo não são amigos de Deus. Então nós devemos fazer uma escolha. Ao invés de andarmos pelo caminho do pecado, o caminho do mundo, que traz dano para nossa alma, nós devemos fazer uma escolha de entrar no caminho de Jesus, porque Ele é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho. Jesus é o próprio amor, o amor de Deus na cruz. Foi a cruz. O amor de Deus é tão grande pelas nossas vidas, tão grande, que não existe um ser humano que possa ter um amor tão grande no seu natural, como o amor de Deus pelas nossas vidas. Ninguém ousaria dar o seu próprio filho para salvar outra pessoa. Imagina se tivesse alguém afogando num rio, numa enchente, e pudesse fazer uma troca, ninguém jogaria o filho ali para morrer no lugar daquela pessoa. Nós tentaríamos, sim, todos os esforços para tirar aquela pessoa daquela enchente, até talvez iríamos ali para tentar e poderíamos até mesmo morrer ali junto com aquela pessoa, mas pegar o nosso filho, um filho amado, querido, que nasceu das nossas entranhas, e trocar por alguém que está se debatendo, por alguém que está morrendo. Eu creio que ninguém faria isso, mas Deus, o amor dele é tão grande por mim e por você, que a palavra de Deus fala lá no livro de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, de maneira tal, que enviou o teu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor de Deus por nós. Ele enviou o seu Filho, ele veio nessa terra, morreu por nós, ele veio, andou no nosso meio, ensinou, trouxe as palavras de salvação para que nós pudéssemos escolher. Ele não obriga ninguém, ele dá o livre-arbítrio, ele não obriga, ele deixa que nós escolhemos, mas aquele que faz a escolha certa e entra por esse caminho, recebe a palavra de salvação, recebe vida eterna, e o nome dele é escrito no livro da vida, com o poder daquele sangue de Jesus que foi derramado nessa terra. O sangue de Jesus foi totalmente derramado nessa terra.
No final, ainda atravessaram uma lança no ventre do Senhor Jesus, do lado dele, e saiu as últimas gotas de sangue e verteu água. Jesus ressuscitou e foi para o céu. Ele subiu sem nenhuma gota de sangue, porque o sangue dele, inocente, salvador, purificador, que lava, purifica e transforma, foi derramado totalmente nessa terra. E o poder desse sangue e deste nome, porque Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. Neste nome há poder. Quando nós encontramos, temos um encontro com Deus através do caminho que é Jesus, porque ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Aí nós alcançamos a vida eterna, o nosso nome é escrito no livro da vida e nós fazemos parte deste projeto celestial de salvação. O Senhor abre as asas sobre nós e nos restaura, nos fortalece, nos renova, faz tudo novo em nossa vida. Como ele disse, vou para o Pai, mas não vos deixarei só. Você não está só, nós não estamos só. O Senhor disse: enviarei o outro Consolador. Ele enviou o Espírito Santo, que aquele que receber Jesus, recebe também o Espírito Santo, como único e suficiente Senhor da sua vida. O Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vem morar dentro de nós. Ele vem morar dentro de você, porque você encontrou o caminho estreito, o caminho da verdade. Entrou por esse caminho e aí você chega até o Pai. E o Espírito Santo vem e faz morada dentro de você e há uma mudança, uma transformação. Tira tudo que não agrada, faz uma mudança, uma transformação. E aí o Senhor coloca em nós o fruto do Espírito Santo, que é amor, que é paz, alegria, longanimidade, bondade, benignidade, amor, domínio próprio, temperança, mansidão, é o fruto do Espírito Santo que é imprimido dentro do nosso ser e traz uma paz que o mundo não dá. Jesus disse: eu lhe dou a minha paz. A paz que eu lhe dou, o mundo não a dá. Nós não encontramos essa paz no mundo, mas mesmo entre todas as situações em que nós vivemos, entre todas as aflições, nós encontramos esta paz que só o Senhor coloca dentro do nosso coração. Essa paz que Ele coloca em nós, porque o Espírito Santo está habitando dentro do nosso coração. Aí, a partir de então, é feito uma aliança com Jesus. Nós passamos a fazer parte de uma aliança com Jesus, porque este sangue é a aliança do Novo Testamento. Então, passamos a viver esse novo tempo nas nossas vidas, fazemos parte desse povo e somos ensinados e vamos caminhando dentro desse caminho, nos altos pensamentos do Senhor, vamos sendo guiados e Ele vai nos conduzindo. Nesse momento, eu estou falando com você que ainda não conhece o Senhor Jesus, que ainda não tomou essa decisão. Aceita o Senhor Jesus hoje na sua vida, como único e suficiente Senhor e Salvador, governo, liderança, domínio, comando, controle, para que ele possa te pôr no centro da vontade do querer dele, porque ele tem uma obra
transformadora, libertadora. Ele tem um chamado diferente para que você venha viver tudo novo, porque a partir de então, tudo será novo na sua vida. Glória a Deus e aleluias. Eu falo também com você que conhece o Senhor Jesus, que já aceitou Ele no seu coração, mas por alguma situação você desanimou, por alguma situação você se afastou. Aí o Senhor me traz a lembrança, o filho pródigo. Aleluias, glória a Deus. O filho pródigo que está no livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 1 ao 24. Esse filho pródigo afastou, ele pegou toda a herança do pai, pediu para o pai tudo o que ele tinha de herança, a parte dele, e foi para bem longe. Ele quis ir para bem longe do pai, foi para bem longe. E lá ele viveu em farras, viveu à vontade, gastando todo aquele dinheiro. Só que o dinheiro sozinho ele não multiplica. Onde vai tirando, vai diminuindo até faltar. Houve um momento que faltou, ele já não tinha mais dinheiro. E aquela cidade, aquele lugar que ele estava, começou a padecer uma grande fome. E ele já não tinha dinheiro, ele estava num lugar, numa cidade estranha, não tinha parente nem aderente, não tinha pai, não tinha ninguém para ajudar. E de repente ele teve que ir cuidar de porcos, para pelo menos ter um lugar para encostar a sua cabeça. E ele tinha fome, e ele tinha desejo de comer a ração daqueles porcos. Ele estava padecendo fome. E teve um momento de reflexão. Aí ele lembrou do pai, ele lembrou da casa do pai, ele lembrou da abundância que havia na casa do pai, que até mesmo os funcionários, os empregados da fazenda não padeciam fome, eles tinham abundância. E ele olhou para o céu e disse: eu vou voltar para a casa do pai e vou dizer para ele: pai, pequei contra o céu e contra ti. Me perdoa, Pai. O Senhor me recebe, mesmo que seja como um dos seus funcionários. E o pai, todos os dias, ele ia até o caminho e ver se encontrava aquele filho, Surianda Lamanaia. E ali houve um momento daquele encontro, quando o pai viu aquele filho de longe, ele foi correndo e o abraçou e o beijou, e veio trazendo aquele filho com todo cuidado, com todo zelo, e chamou alguém e disse: traga vestes novas, vestes limpas, traz uma sandália, um sapato, uma sandália limpinha, novinha, tira esta aliança quebrada e coloca uma nova aliança, um anel novo nas mãos, nos dedos do meu filho. Ali o Senhor deu vestes novas, o Senhor deu calçados novos para a nova caminhada, o Senhor tirou aquela aliança que tinha sido quebrada, porque ele afastou do Senhor, e agora ele voltava ao aconchego do Pai, e ele recebeu uma nova aliança. E o pai mandou que matasse o bezerro cevado, e houve uma grande festa. E ele disse: eu estou festejando porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Da mesma forma, o Senhor está falando com você neste momento que afastou do Senhor. Ele está de braços abertos esperando você. Entre nessa reflexão, dá volta para os braços do Pai e receba o gozo do Senhor. Não afaste mais do Pai. Receba essa palavra no seu coração
e volte para os braços do Pai, porque Deus tem uma bênção especial para você. O abraço do Senhor está com as mãos, os braços abertos, como foi crucificado. Que esses braços abertos te abraça neste momento, abraça você, abraça sua família, abraça você que afastou a sua família, abraça você que acabou de encontrar este caminho, abraça sua família, abraça todas as nações, abraça todos os homens, todas as mulheres, todos aqueles que querem ter esse encontro com Jesus. E o Senhor ainda abençoa o seu casamento, o Senhor abençoa você, varão, abençoa você, varão, abençoa seus filhos, porque você que é casado, que tem uma família, que tem filhos, o casamento é constituído pelo Senhor. O inimigo tentou entrar, tentou atrapalhar, mas ele não vai conseguir. Faça como esse jovem e olhe para o céu e volte para os braços do Pai, você que afastou, e você que está recebendo hoje, eu te abençoo, você que chegou agora, a sua família, abençoo que você que voltou, a sua família, eu abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Volte para os braços do Pai, entre nesse caminho, em nome de Jesus. E a partir de agora, você é uma nova criatura, porque antes, quando o Senhor nos criou, nós éramos criaturas do Senhor. A partir de hoje, que temos este encontro com o Senhor, aceitamos Ele no nosso coração, abrimos o nosso coração e fazemos esta aliança com Ele, ou renovamos a aliança que estava quebrada. A partir de então, nós passamos a ter uma nova identidade, identidade de filho. Filho é somente aquele que aceita Jesus no seu coração como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. O mundo inteiro foi criado pelo Senhor. Todos são criação do Senhor, mas aquele que aceita o Senhor Jesus no seu coração como único e suficiente, não somente Salvador, mas se entrega a Ele como Senhor, como governo, como liderança, entrega tudo no comando dele, no domínio dele, no controle, entrega tudo e passa a viver segundo a vontade de Deus. A partir de então, esse passa a ser filho do Deus vivo. Antes era criado, criatura. A partir de então, é uma nova vida, é uma vida de filhos. Tem uma identidade registrada do céu, um novo nome, o nome de filho. E agora, eu quero te cumprimentar, você que aceitou Jesus, você que voltou, você criança, você adolescente, você que ouviu essa palavra, que tocou no seu coração. Envie essa mensagem para alguém que você ama, para alguém do seu convívio familiar, do seu convívio no trabalho, na escola. Ouve essa palavra vai entrar no seu coração. Seja qual for a sua idade, não tem idade para receber o Senhor, não tem idade para receber a paz do Senhor no seu coração. Pode ser criança, jovem, adolescente, idoso. Nós precisamos dessa palavra de Deus, que essa palavra venha para o seu coração, faz morada e deixe o Espírito Santo trabalhar, abre seu coração para Ele.
em nome de Jesus, e Ele fará tudo novo na sua vida. E a partir deste momento, eu te cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Você faz parte agora de um povo diferente, de um povo escolhido, de um povo separado, de um povo de Deus que está sendo preparado para morar no céu com Jesus. Aleluias, glória a Deus. Deixe seu nome nos comentários se você precisa de oração. Deixe seu nome, deixe seu pedido de oração, o nome da sua família. Eu quero orar também para você que está com algum problema de saúde, que o Espírito Santo de Deus vai até você neste momento e cura, seja qual for a doença, a enfermidade. Eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, e lanço na cruz toda enfermidade espiritual ou física e transgressões, porque foi lá que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, sobre as pisaduras, as chagas, as feridas de Jesus Cristo, estamos curados. Tudo está cravado na cruz. Basta receber o Senhor Jesus, basta crer e confiar que Ele vai te salvar, vai te curar, vai te libertar e toda a tua família, em nome de Jesus. Deixa seu pedido nos comentários e quero te pedir também, por favor, coloca aí nos comentários de onde você está me ouvindo, qual é a sua cidade, qual é seu estado, em nome de Jesus, para que eu possa ter esse entendimento de que você, aonde você estiver, está sendo grandemente abençoado pela palavra, pela escritura, pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, eu quero orar por você, pela sua família e pela sua cidade, pelo seu bairro, pelo seu estado, pelo seu país. Em nome de Jesus, eu abençoo, Pai, cada pessoa que está ouvindo essa oração, de onde estiver, se for aqui em Minas Gerais, se for em qualquer outro estado no Brasil, se for em outro país, não importa. Enquanto eu oro aqui, essa pessoa está sendo alcançada lá, aonde ela estiver, ela seja alcançada pela o Pai, pelo Filho e Espírito Santo, porque o Senhor conhece essa pessoa, porque o Senhor enviou e o Senhor sonda, assim como o Espírito Santo de Deus analisou, assim como o Espírito Santo de Deus sondou, assim como o Espírito Santo pairou sobre a face das águas, que era abismo, que era somente trevas, que era somente escuridão. Nesse momento, ele está sondando o seu coração. Nesse momento, ele está analisando a sua dificuldade. Nesse momento, ele está verificando a sua necessidade, para que o Pai, o Criador, venha e manifeste e ministre essa palavra, que haja luz sobre a sua vida, que haja luz sobre a sua família, que haja luz sobre a sua necessidade e que o Senhor traz a existência, como trouxe ali na terra que nem existia, trouxe a existência tudo que há, o Senhor possa trazer a existência na sua vida, na sua casa, na sua família e cumprir e suprir todas as suas necessidades a partir de agora, deste momento, os olhos do Senhor que estão trabalhando sobre a terra, estão sobre você, que está ouvindo essa palavra, estão sondando para que venha trazer existência e abençoar grandiosamente a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua cidade, seu bairro, seu estado, seu país. Glória a Deus.
Muito obrigada por você que tirou esse tempo precioso para receber essa palavra no seu coração. Envie essa palavra, envie para quem você quiser enviar, aonde o Espírito Santo colocou no seu coração, as pessoas que você ama, às vezes até mesmo aquele que você está triste com ele, decepcionado, ele às vezes não conhece também este caminho e vai receber essa palavra gloriosa no seu coração e vai ser também transformado e vai entrar nesse caminho, nessa estrada estreita, nesse caminho estreito chamado Jesus Cristo de Nazaré, porque Jesus é o caminho. Muito obrigada. Passe a orar se você não ora. Passe a ler a palavra, nem que seja um tempinho curto, mas tire esse tempo para o Senhor, porque Ele vai ver, Ele vai te ver, Ele vai te sondar, Ele vai te abençoar, te analisar. Ele vai te responder, assim como ele respondeu para o filho pródigo, assim como ele respondeu na criação de todas as coisas. Ele vai te responder, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, amém e amém. E graças a Deus. Eu te abençoo em nome do Pai. Eu te abençoo em nome do Filho, do Espírito Santo de Deus e toda a sua família, suas crianças, seus jovens, seus adolescentes, os idosos, o casamento, a saúde e todas as áreas da sua vida. Eu abençoo em nome de Jesus. Muito obrigada e fica com Deus.